Aqui nós estamos novamente na sua casa, no seu trabalho, nesse lugar especial que você esteja agora, que Deus esteja te guardando, Deus esteja te protegendo. Querido, e nós temos, eu quero trazer algo que está queimando no meu coração, algo que queimou no nosso, como nós devemos ser, né? Qual que é o significado das nossas vidas? Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos traz algo poderoso, querido. Ele nos traz algo muito forte para os nossos dias de hoje, para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós estamos vivendo. Na realidade, Paulo, quando escreve, 2 Timóteo 4:7, perto, né, já estava próximo do momento da sua morte, ele já sabia, ele tinha consciência disso, mas ele deixa esse versículo poderoso para nós. 2 Timóteo 4:7, que diz assim, muito conhecido, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que forte, querido, olha o que Paulo nos ensina, quando ele diz combati o bom combate. Combati o bom combate. Parece até louco, né? Como que combater uma guerra, combater uma dificuldade, combater algo trouxe prazer a ele, trouxe realizações a ele, trouxe algo que deixou seu coração alegre. Eu combati o bom combate, eu fiz o que era preciso, eu fui no que era necessário, eu fiz e completei, né? Depois ele continua completando, mas eu quero deixar para você, eu combati o bom combate. Querido, eu entendo que esse combate, o combater o bom combate, é lutar com tudo aquilo que tem nos tentado e faz e tem esse poder de nos paralisar. Paulo, ele diz, né, eu combati o bom combate, porque aquilo que me paralisava, aquilo que eu pensava, o que estava no meu interior, depois se transformou também no seu exterior. O apóstolo Paulo teve muitas lutas, ele teve que combater muitas coisas, nós sabemos disso. E tanto que ele é um homem que deu muitos exemplos disso, para nós combater os bons combates, porque Paulo, querido, ele teve a sua vida totalmente transformada. Paulo, ele foi um homem que teve que combater tantas coisas, porque ele era perseguidor do povo de Deus, perseguidor dos discípulos de Jesus, perseguidor das pessoas que amavam Jesus, de quem já tinha se entregado a sua vida para Jesus, já quem tinha vivido as maravilhas com o Senhor, e ali ele perseguia. E ele teve que combater o bom combate, querido, tanto o interior, que deixar de ser perseguidor para ser servo, servo fiel e comprometido que ele foi. Você já conseguiu, já trouxe na sua mente tantas lutas que ele teve com ele mesmo? Tantas lutas que ele sofreu, quantos combates, né, do sentimento, das emoções, do momento ali de querer praticamente exterminar os cristãos, e de repente ele passar a ser, e ele se tornar uma referência, querido. Um homem que abriu muitas igrejas, um homem que escreveu muitas cartas, segundo o Novo Testamento, todas, né, as cartas paulinas, são muitas que ele escreveu, muitos conselhos, muitas coisas poderosas que ele traz aos nossos corações. E como ele fala, né? Eu combati o bom combate, eu fui servo, eu fui fiel, eu completei, né? Eu fiz o que era para fazer. E o bom combate significa resultados alcançados, querido. Nós hoje, nós temos que entrar nesse bom combate, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, igual nós sempre estamos falando. Nós não seremos mais as mesmas pessoas, porque nós não voltaremos a viver o mesmo mundo que antes desse Covid, antes desse isolamento social, que nós não viveremos mais o mesmo mundo. Será totalmente diferente, mas os combates estão entre nós, está na sua casa, quebrar a ansiedade, quebrar o desespero, a preocupação, e ter que. Isso é combater, todo dia nós temos que combater, todo dia nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, todo dia ela está se renovando, nós estamos tendo mais convicção que a fidelidade dele dura para sempre. Então é combate que nós temos que enfrentar. Paulo, querido, ele nos mostra assim, o apóstolo Paulo nos mostra algo que ele teve que fazer, de vencer esse combate, né? De ter resultados maravilhosos nesse combate. Combater a incredulidade com a fé. Ele teve, querido, de combater. Combater a religiosidade com o evangelho, porque ele teve que quebrar isso. Combater as vontades próprias com as nossas renúncias. Combater isso agora, né? Deixar nossas vontades próprias, os nossos desejos de lado, para quê? Ter renúncias, renunciar, sacrificar. Querido, ninguém conquista nenhum resultado se ele não sacrificar, se ele não ter renúncias na sua vida. E Paulo teve que fazer isso, Paulo teve que aceitar isso, querido. Combater, né, querido, o perseguir para servir.
Olha o que Paulo teve que fazer: combater, perseguir, para servir a vontade de Deus. E que grande combate do apóstolo Paulo, querido, foi as lutas internas, então, que se transformou em nova criatura. Combateu, né? Ele teve que combater a cultura, seus costumes, seus ensinamentos para viver das revelações do Senhor. Olha que forte, querido. Paulo teve que combater sua cultura, seus ensinamentos para viver as revelações do Senhor, querido. Como Deus quer isso para mim e para você, querido. Vencer isso, sabe? Tirar isso de nós para que nós possamos viver das revelações do Senhor, ter o discernimento espiritual que nós estamos falando, ter a certeza das coisas de Deus para nós, do preparar, do agir do céu sobre nós, da revelação que o Espírito Santo traz a nós, amém? Filipenses 3,13 também o apóstolo Paulo diz para nós: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Querido, esquecendo. Então são coisas que vinham, eram coisas que machucavam, eram coisas que poderiam tirar ele do foco, tirar ele do caminho. Ele falou: peraí, isso daí eu tenho que esquecer, isso eu tenho que tirar, isso eu tenho que combater. E sim trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é o que nós temos que fazer, que nós temos que combater isso. Porque aí ele continua dizendo: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, nós temos que combater o bom combate. Nós temos que ser pessoas aí dedicadas a esse combate, querido. Porque a nossa vitória vai representar transformações na vida de outras pessoas. Querido, muitas respostas as pessoas estão procurando em você. Então não desista do combate. Vá, faça o que tem que ser feito. Busque ao Senhor, busque força, busque unção, busque poder e autoridade do Senhor. E entra nesse combate, querido. Porque muitas pessoas hoje, nós sabemos que buscam conforto. Conforto não te dá vitória. Conforto te dá somente o permanecer da situação que você está. Que nós temos que combater, nós temos que lutar com essas guerras interiores, com essas guerras na nossa mente, com as notícias, com tudo aquilo que está vindo, para que nós possamos ir focado no Senhor, esquecendo daquelas coisas que já ficaram para trás e avançando por aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, querido? Deus tem grandes coisas preparadas para você. Então não desista desse combate, querido. Não desista da sua transformação, da transformação da sua família, da sua casa. E passe a cada dia mais e mais. Ter fé, ter convicção. E seja como Paulo, querido. Paulo nos mostra que ele era um homem, em tudo aquilo que ele entrava, ele ia até o fim. Era um homem que tinha a convicção, é um homem que batalhava, que combatia o bom combate. E ele tinha essa alegria porque ele gerou resultados sobre a vida dele. E isso também Deus quer e deseja para você. Você vai gerar muitos resultados sobrenaturais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos então falando aqui de Paulo, que ele diz, né? Depois que ele fala, combati o bom combate, a segunda frase que ele diz é: completei a carreira. Aleluia. Na nova tradução linguagem de hoje, ele diz assim: cheguei até o fim. Completar a carreira nada mais é, queridos, do que chegar até o fim. Do que alcançar o objetivo final proposto, o propósito do Senhor para a sua vida aí, em nome de Jesus. Então, Paulo, ele teve esse privilégio de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, Paulo, ele diz, nós podemos hoje, né? Não só hoje, como sempre, nós aprendemos muito com Paulo. Paulo, ele completou ali a sua carreira com sucesso. Queridos, independente dos obstáculos, porque Paulo, se você for ler a história toda, você vai ver, queridos, que ele teve obstáculos. Ele passou por muitas dificuldades. Queridos, ele foi assim provado no extremo, mas ele foi aprovado no final. E é isso que nós devemos aprender. Nós, muitas vezes, queridos, estamos sendo provados, mas não é porque Deus quer que nós fiquemos ali o tempo todo, né, passando por alguma dificuldade para a gente aprender, não, mas a gente precisa ser provado na nossa fé, para que ela possa produzir em nós a perseverança. Aleluia. Então, queridos, nós não devemos ficar paralisados no meio do caminho, porque no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada, como cristão, queridos, como pessoas nessa terra aqui, nós enfrentaremos e estamos enfrentando e vamos enfrentar muitos obstáculos ainda. Mas o mais importante, queridos, que começar
algo é você terminar ele. Paulo, ele não apenas começou a sua caminhada com Cristo, ele terminou. Por isso que ele diz: cheguei até o fim, completei a minha carreira. Queridos, só pode dizer completei a minha carreira aquele que vai até o fim. Aquele que diante dos obstáculos, diante das dificuldades, diante de todas as coisas que todos nós passamos, não desiste. Então guarda isso no teu coração, queridos. O mais importante, é importante você começar, mas mais do que começar, queridos, é importante você chegar até o fim. Aleluia. Porque muitos, infelizmente, desistem no meio do caminho. Não, queridos, a Bíblia, o Jesus, ele já no mundo nós teríamos aflições. E aflições aqui, queridos, ela pode ser dita, né, e traduzida com tantas coisas que nós vivemos. Aflições. Cada um de nós passamos por um problema. Cada um de nós enfrentamos um obstáculo. Mas o importante, queridos, é que a nossa vida precisa estar firmada em Deus. A nossa fé é no Senhor. Queridos, a nossa fé é o que vai nos garantir a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, independente dos obstáculos que ele encontrou no meio da jornada dele, queridos, ele permaneceu. Ele foi fiel até o fim. Os obstáculos, queridos, eles têm o poder não de te paralisar. Na verdade, para alguns, sim, ele tem o poder de paralisar, mas ele tem duas atitudes, né? Ele pode nos gerar duas atitudes: o de parar no momento da crise ou de nos impulsionar para prosseguir para o alvo e concluir o nosso objetivo, concluir a nossa carreira, terminar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Queridos, não deixe nada por incompleto. Não deixe de concluir nada que Deus tem te dado, que Deus confiou a você. Porque quando nós chegarmos no céu, nós vamos prestar conta daquilo que Deus confiou para nós. Daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos. Nós não vamos prestar conta do outro, nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Então é muito importante nós prosseguirmos para o alvo. Paulo, ele fala: prosseguir para o alvo. O meu alvo é Cristo. O nosso alvo, queridos, é Cristo. O nosso alvo é a nossa fé. Queridos, em nome de Jesus, você não vai ficar para trás. Você não vai ficar paralisado diante das situações, dos obstáculos que vêm sobre a sua vida. Mas você vai estar firmado na palavra de Deus. Você vai estar conectado com o Senhor, sempre na presença, sempre buscando a palavra, sempre entendendo aquilo que muitas vezes o Senhor quer falar no teu coração, queridos. E Paulo, ele é um exemplo muito claro disso para nós. O completar a carreira de Paulo, o chegar até o fim de Paulo, queridos, exigiu dele e também vai exigir, está exigindo de cada um de nós muitas coisas, grandes coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo foi me falando e eu fui anotando aqui, queridos, que exigiu de Paulo foi o amor, né, por Jesus, o amor pela obra, o amor pelos perdidos, o amor, queridos, sabe, dele querer estar ali pregando o evangelho, implantando o evangelho para salvar as pessoas. Exigiu dele fidelidade. Queridos, ninguém chega até o fim se não for fiel. Se você e eu não formos fiéis até o fim com Jesus, nós não vamos completar a nossa carreira. E também ele foi leal. Ele foi leal, queridos, a Deus. Ele foi leal ao chamado que Deus deu para ele. Ele foi leal ao propósito de vida dele em todo momento. Nós sabemos aí de várias situações que ele passou. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele viveu um naufrágio. Queridos, em várias vezes ele quase morreu, mas nem por isso ele deixou de crer. Nem por isso ele abandonou o caminho. Nem por isso ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu não aguento mais isso daqui não é para mim, eu tô indo embora. Não, queridos, pelo contrário, ele foi fiel até o fim, ele foi determinado. Ele foi perseverante, ele teve fé, ele teve que renunciar
muita coisa. Ele renunciou, queridos, à vontade da carne dele. Ele renunciou. Ele teve zelo, ele teve cuidado com a palavra, ele teve cuidado com as pessoas. Paulo, nós sabemos que ele foi o mentor, queridos. E o Timóteo nada mais é do que filho dele na fé. E quando ele escreve a Timóteo, né, discípulo dele, queridos, você vê o carinho que ele tem ali por Timóteo. E quando era preciso ele exortar, ele também fazia isso. Ele também corrigia. E assim tem que ser eu e você, queridos. Paulo aqui, quando ele fala completei a carreira, ele utilizou esse simbolismo aqui para essa corrida. E a corrida foi cheia de obstáculos. Só que, queridos, ele atribui a chegada dele, a permanência dele, ao fato da graça de Deus sobre a vida dele. Somente pela graça de Deus, queridos, ele conseguiu completar a sua vida, o seu ministério, para o qual ele foi chamado. Em nenhum momento Paulo desviou-se do caminho. Em nenhum momento Paulo desviou do serviço que Deus tinha colocado a ele. Antes, ele não mediu esforços para que ele pudesse completar, para que ele pudesse exercer tudo aquilo que o Senhor tinha confiado ao coração, à vida de Paulo. E, queridos, eu quero deixar isso para você antes de passar para a última etapa aqui que o pastor vai explicar para você. Queridos, seja fiel. Amor, fidelidade, lealdade. Eu acho que isso que a gente está dizendo, que eu coloquei aqui, se resume à vida de Paulo. Tem outras coisas, sim, mas se nós não tivermos amor, como ele mesmo diz em 1 Coríntios lá, 13, de nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Se o amor não tiver, querido, se o amor não for o centro de todas as coisas, nós podemos fazer tudo que nada vai adiantar. A fidelidade, a lealdade. Queridos, quem é fiel com o Senhor, ele vai honrar a sua fidelidade, sim. Amém. Em nome de Jesus, ele vai honrar a nossa fidelidade. Só que, queridos, nós muitas vezes vamos ter que renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, renunciar tudo aquilo que vem para nos afastar do propósito. Queridos, não deixe que nada te afaste do propósito de Deus para sua vida. Não fique na beira do caminho, não fique paralisado por dificuldades, por obstáculos. Pelo contrário, pegue esse obstáculo que está sobre a sua vida hoje e faça dele, queridos, um trampolim, né? Uma oportunidade para você atravessar do outro lado, para você chegar lá no teu objetivo. Se cada um de nós, aprendermos a fazer isso, com cada situação que vem sobre nós difícil, queridos, nós vamos chegar até o fim. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não desista. Não pare de crer, queridos. Em nome de Jesus, Deus, ele vai fazer sim na sua vida. Só que você e eu precisamos ter amor, fidelidade e lealdade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, então ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. E terceiro, ele diz que é o que mais importante, que na realidade é primeiro de tudo. Guardei a fé. Ele sempre fez tudo com fé. Ele fez tudo com certeza, tudo com convicção de quem era Deus para ele, querido. E nós temos isso. Nós temos que guardar a nossa fé. Foi o que o Senhor distribuiu sobre nós. Nós temos que guardá-la e aumentá-la. Querido, você só guarda aquilo que é importante para você. Você só guarda aquilo que é importante. A fé foi a maior importância também para que eu conseguisse o que eu estou fazendo, para conseguir aonde eu cheguei, aonde eu estou até agora. Guardei a minha fé. Ele já estava ali a ponto de ser morto, né? E ele falou, não, eu guardei a minha fé. Querido, porque a tua fé, ninguém pode tocar nela. Ninguém. É só você e Deus. É crer, é ter convicção daquilo que eu não vejo, não estou ainda enxergando, mas Deus está preparando. Eu vou viver, eu vou desfrutar dessa maravilha. É guardar, é ter a fé, querido. Nós temos que ter fé. O momento que nós mais estamos, né, nesse isolamento, tudo que nós mais precisamos, querido, é da nossa fé. A fé no Senhor, querido, é acreditar no Senhor. Paulo, querido, quando ele teve aquele encontro, que ele caiu do cavalo, literalmente, em Atos, que nos diz para nós, ele ficou por 3 dias cego, sem enxergar, sem comer, e de repente vem um homem que com certeza ele não dava nada para ele, leva ele e tal, leva diante
dali do homem que Deus pediu, e o que aconteceu? Ele passou a enxergar, e ali ele passou a ter entendimento. E tanto que quem ele perseguia teve uma palavra forte com ele: Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Porque ele perseguia, querido, porque ele já sabia, com certeza, dos efeitos que Jesus tem, dos efeitos que Jesus causa, dos efeitos que Jesus fez durante aquele povo. Então ele sabia que Jesus era maravilhoso. Querido, você nunca persegue aquilo que você não tem certeza de quem é. E Paulo sabia quem era Jesus. Paulo sabia qual a diferença que os seus discípulos fariam, porque eles eram cheios de fé. E ele entendendo isso, ele desenvolvendo isso na vida dele, ele recebendo a presença de Jesus, ele fez tudo, querido, guardando a sua fé. Combateu o bom combate e completou a carreira, porque ele guardou a fé. Ele guardou o que há de mais precioso, querido. A nossa fé, querido, é algo sobrenatural que nós temos que guardar a todo tempo. Em momentos difíceis e também em momentos agradáveis, em momentos maravilhosos. Eu sempre digo isso. A mesma fé que você tem para conquistar é a mesma fé que você tem que ter para manter. Amém, querido? Eu creio que nesse momento, querido, muitas coisas estão necessitando somente da tua fé, da nossa fé, para que as coisas aconteçam. Do agir de Deus sobre as nossas vidas para que as coisas aconteçam. Nós estamos aqui trabalhando muito, querido, para que todo o evangelho chegue na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vocês também estão aí num grande combate, né, de levar Jesus para a sua família, que a sua família se renda, que a sua família se entenda do poder de Deus que está sobre nós, desse amor, né, dessa grandiosidade que Ele tem por nós, desse cuidado, desse zelo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Entre nesse bom combate. Entre nesse bom combate. Porque quando você entra para ganhar uma alma, para levar o evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas, querido, tenha certeza que tudo que se levanta não é o que está nela, não é ela, é o que está nela. E esse bom combate é o que, querido? De vencer. Vencer pela fé, vencer sabendo que o nosso Senhor vive, que Ele é maior que todas essas coisas, que nós podemos conquistar, amém? Nós podemos vencer, que essa pessoa vai se render diante do Senhor e vá até o fim, querido. Complete a carreira. Não desista jamais, não desista jamais disso. Vá até o fim. Fala, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus entes queridos, não vou desistir da minha parentela, eu vou até o fim, porque eu tenho fé, querido. É isso que é guardar a fé, isso que é ter certeza. Não estou vendo agora, mas Deus está preparando. Eu não estou enxergando pelos meus olhos, mas no mundo espiritual eu já posso ver que Ele será um servo de Deus, será uma pessoa que vai render ao Senhor, querido. Tenha fé, querido, guarde isso, entre no combate, sabe? Entre no combate com toda a força e determinação que Deus está no controle de todas as coisas. Porque você vai completar, você vai até o fim, você vai vencer pela fé, você vai conquistar, você vai romper os seus limites pela fé, querido. E é isso que Deus está querendo de mim e de você, querido. Nós estamos vencendo, nós estamos rompendo, nós estamos completando a nossa carreira e a nossa missão que foi dada a cada um de nós, cada um tem a sua missão. Mas guarde a sua fé, querido. Seja igual Paulo.